como virá o Messias? Ele virá montado humildemente num jumentinho, como diz o profeta Zacarias, ou virá nas nuvens, com poder e grande glória, como diz o profeta Daniel? A Bíblia Sagrada fala mais de 2000 vezes da volta de Cristo. Os próprios judeus tinham um dilema que está no Talmud para saber assim, como virá o Messias? Ele virá montado humildemente num jumentinho, como diz o profeta Zacarias, ou virá nas nuvens, com poder e grande glória, como diz o profeta Daniel? E Jesus mostrou que, na verdade, não é uma situação de uma coisa ou outra, isso é um falso dilema. Ele vai vir de um jeito ou de outro, ele vem dos dois. Na primeira vinda, Jesus veio de maneira humilde, como o filho do carpinteiro, o próprio carpinteiro, ele, né? Sendo crucificado, sendo humilhado, entrando em Jerusalém montado num jumentinho para cumprir a profecia de Isaías e de Zacarias, mas ele voltará uma segunda vez para cumprir as profecias de Daniel em glória e majestade. Então essa segunda vinda de Cristo é o mais caro desejo da igreja cristã desde os seus primórdios. Se você pegar o apóstolo João, que escreveu os últimos livros do Novo Testamento, o Apocalipse e o Evangelho de João, ele termina o Apocalipse com uma nota: Amém, ora vem Senhor Jesus. Os cristãos primitivos, eles usavam uma expressão aramaica para se cumprimentar, que era Maranatá, Maranatá, o Senhor logo vem. Então isso fez parte dos primórdios da igreja cristã. Se você passar ali do período da morte de João, o último dos apóstolos, e entrar no período patrístico, pegando Papias, Atenágoras, Santo Irineu de Lyon, Justino Mártir, e todos que eu podia falar, até Tertuliano, até entrar na era constantiniana ali, depois Agostinho de Hipona, você vai ver que a volta de Jesus era o ardente desejo da igreja. Por isso que o credo cristão primitivo, aquele famoso recitado nas igrejas católicas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, etc. E no final ele termina, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne. Então veja bem, a ressurreição da carne faz parte desse movimento posterior à volta de Jesus. Na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ou seja, você tem a volta de Jesus, a ressurreição e a vida eterna. Nessa ordem. Chama a minha atenção também que as catacumbas de Roma, não sei se vocês já foram para a Itália alguma vez, lá tem as Não. Não. catacumbas de Roma, que eram dos cristãos primitivos, que eles sepultavam seus entes queridos em túneis construídos embaixo de Roma. E nas lápides você tinha muito ali firme a esperança da volta de Jesus. Porém, no período constantiniano ali, quando começa a igreja bizantina, no quarto século, Santo Agostinho de Hipona, com uma percepção social muito grande, ele escreveu o livro A Cidade de Deus. Porque Santo Agostinho percebeu que, como a igreja agora estava ganhando muito poder, ela deixou de ser perseguida, a igreja dos mártires sofreu férias, ninguém era mais martirizado, porque Constantino, o imperador, se tornou cristão, agora a igreja tinha suas catedrais, as suas igrejas, suas basílicas, os seus santuários e tudo mais. A igreja agora, então, tirou férias do martírio, ela trocou as catacumbas pelos palácios. E nesse aspecto, a volta de Jesus, a tão aguardada volta de Jesus, tornou-se uma coisa assim, já não tão esperada, tão almejada, tão ansiada. Parece até que o reino já era aqui. A ponto de Agostinho ilustrar o pensamento de alguns que o reino milenar de Cristo já estava acontecendo com o reino da igreja. Onde Agostinho, então, escreve o livro Civitate Dei, ou A Cidade de Deus, onde ele fala: o amor fundou duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E essa cidade de Deus, essa situação de o reino já está aqui, porque agora o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, a igreja não deixou de acreditar na volta de Jesus, mas tornou esse ensinamento algo secundário. E aí, adentrando toda a Idade Média, a volta de Jesus vai ficando cada vez menos falada, Mais longe, mais né? longe. Aí o juízo final, lá na frente, havia até um paradoxo, assim, a pessoa quando morre já vai direto para o céu, se ela vai direto para o céu, o que que eu faço com aquele ensino empoeirado lá da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos? Se a ressurreição acontece logo que eu morro, já vou para o céu, para quê? Imagina, se você morreu, foi para o céu, para que a segunda vinda de Cristo, Sim. né? Aí, quando veio o período da Reforma Protestante,
Alguns reformadores, como Zwinglio, Lutero, Calvino, eles começam então a reavivar essa ideia da volta de Jesus, a expectativa da volta de Jesus. A bem da verdade, um pouco antes deles, vocês têm alguns movimentos apocalípticos já, como os cátaros albigenses. Dentro da igreja, você tem Manuel Lacunza, que era um sacerdote católico, que começa a falar da segunda vinda de Cristo. Você tem outros, fugiu agora, Johann Bengel, na Alemanha, e começam agora a ressuscitar isso. Aí vem os movimentos revivalistas de John Wesley, uma igreja metodista, e no século XIX começam muitos desses movimentos nos Estados Unidos. Muitos agora, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e muita gente apregoando a volta de Jesus. Houve até um movimento liderado por um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller em português, ele era batista, e ele começou a pregar a volta de Jesus, juntamente com outros, e ele até marcou uma data para a volta de Jesus. Na verdade, mais de uma data. Ele marcou 1843, depois 1844. E mais de 1 milhão de pessoas de várias religiões, Conexão Cristã, luteranos, metodistas, católicos, inclusive, se juntaram a Guilherme Miller na esperança da segunda vinda de Cristo. Um desses grupos, esses grupos tinham 2 apelidos, grosso modo. O primeiro apelido, Milleritas, porque seguiam os ensinos de Guilherme Miller. O segundo apelido, Adventistas, porque a palavra adventus, em grego, em latim, significa a vinda do Senhor. Adventus, aquele que está por vir. Não confunda com o Advento, que é uma festa católica do Natal, que fala da vinda de Cristo. Advento tem, então, no calendário eclesiástico, tem Advento. Ali o Adventist, que eles usavam em inglês, é falar, esses são aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Teve a data de 1844, Jesus não veio, foi uma decepção muito grande. E aí esse grupo se desfez, cada um voltaram para suas igrejas, outros continuaram marcando novas datas. E um desses grupos começou a tentar entender o que está acontecendo. Vamos reunir, já que a gente está aqui. Miller estava errado, mas será que estava tudo errado? E esse grupo que começa a estudar vai formar o núcleo daquela igreja que hoje eu faço parte, chamada Adventista do Sétimo Dia. Tá certo? E em síntese, agora que eu fiz toda essa historiografia, a doutrina da segunda vinda de Cristo não é exclusiva dos adventistas. Eu falei que o catolicismo tem no seu credo, os batistas creem na segunda vinda de Cristo, os metodistas, testemunhos de Jeová, todos. Agora, como Jesus voltará é que muda. Por exemplo, até a época da Bíblia de Scofield, a crença majoritária dos cristãos era que Jesus virá em glória e majestade no céu com seus anjos. Será um evento que será visto em todo o mundo de uma só vez. Será um movimento em que aqueles que estão preparados vão receber a vida eterna, os que não tiverem vão receber a condenação, e Jesus virá com os anjos, e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Isso era normal. Só que, a partir de Darby, um pregador evangélico, e depois a popularização da Bíblia de Scofield, houve uma mudança no entendimento da volta de Jesus para um grupo, que começou com Darby. Essa mudança é o seguinte: não, na verdade, a volta de Jesus não será um evento visível e glorioso. Será um evento secreto. Rapture, como diz em inglês, o arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada e ela vai encontrar com Cristo nas nuvens para ela não passar aqui durante o período do anticristo. Aí criou-se toda uma ideia do anticristo, do arrebatamento da igreja, e essa ideia se popularizou, especialmente nas igrejas evangélicas. Aí vem o Tim LaHaye, que populariza ainda mais isso com o livro Deixados para Trás, que virou até filme estrelado por Nicolas Cage. E hoje uma boa parte dos evangélicos acreditam no arrebatamento da igreja, arrebatamento secreto. Aí até eu lembro que a igreja, embora ela seja neopentecostal, ela não é bem evangélica, a Igreja Universal do Reino de Deus, durante um tempo ela colocava uns adesivos no carro assim: cuidado, em caso de arrebatamento, esse automóvel poderá perder o seu controle, né? Porque você está dirigindo ali, Deus te arrebata, o carro vai bater. Só que, em que pese esse ensino, há muitas outras igrejas que ainda têm um entendimento mais antigo. antigo e tradicional, que Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória e não o arrebatamento secreto da igreja. Há muitas igrejas batistas que pensam assim, alguns ramos, né, porque há várias batistas, a igreja luterana, assim, e outras que eu poderia citar, wesleyana, metodista. Eu particularmente creio assim, porque Jesus fala
que a volta dele, em nenhum momento a Bíblia chama a volta de Jesus de um arrebatamento secreto. Aí fala assim, tá, mas a Bíblia fala, e no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados para o encontro com Cristo nas nuvens. Sim, fala arrebatados, mas não fala que é de maneira secreta. Que a própria passagem que fala isso, fala que então o Senhor aparecerá, por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Mateus, capítulo 24, você tem também Lucas, capítulo 21 e Marcos, capítulo 13. Jesus fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Todos os povos se lamentarão. E outras passagens mais que eu podia citar. Então, em nenhum canto da Bíblia dá a entender que Jesus voltará de maneira secreta. Que mas a Bíblia fala que ele voltará como um ladrão. Ali, quando fala que ele voltará como um ladrão, significa que será num momento inesperado e não de maneira escondida. Mas eu também tenho que admitir que tem muita gente sincera a Deus que entende que é um arrebatamento secreto. Eu estou apresentando aqui que eu não vejo isso na Bíblia, mas respeito os que têm essa visão. Agora, de um modo ou de outro, eu acho que a conclusão dessa resposta é a seguinte: que nós, como cristãos, queiramos realmente que ele venha, Claro, com certeza, sabe? seria Queiramos de maravilhoso. verdade mesmo e nos preparemos para esse dia. Aí que eu tenho uma outra preocupação, que aí a minha muito respeitosa preocupação com a teologia da prosperidade. Se eu é aquela questão do compasso. Se eu enfatizo demais a riqueza nesse mundo, porque tem a romantização da pobreza, que nós já Que é criticamos aqui, ruim, mas tem exato. a romantização da riqueza também. As pessoas pensam que a riqueza é o Instagram. Você entendeu? O Instagram, é o perfume daqui, aquilo Uma ali, aqui a viagem, viagem, tudo e relógio. tal. Cuidado com a romantização disso também. Então, acho que os dois extremos são perigosos. Aliás, extremismo é um lado da verdade que ficou pobre, que ficou louco. Você entendeu? Cuidado com isso e cuidado para não tornar o paraíso já aqui, a ponto que você tá tão feliz com o que você tem, com o que você conquistou e todo dia tá conquistando, sabe? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Essa música pode ser cantada de uma maneira ortodoxa ou de uma maneira herética. Uhum. Ela pode ser cantada de uma maneira ortodoxa, quando eu cantar assim, Deus, eu tenho tantas bênçãos, quando eu estou louvando a Deus pelas bênçãos que tenho, testemunhando para os outros do Deus que eu tenho e abençoando os outros com a minha bênção. Aí ela tá cantada certa. Agora, quando Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu sou o filhinho queridinho de Deus, porque eu tenho, você não tem. Aí parece o Kiko do Chaves. Sim, Eu tenho uma bola, você não tem, exato. sabe? Porque minha família é estruturada, você é divorciada, viu? Eu sou de Deus, você É não é. horrível, Eu horrível. tenho fé, você não tem, viu? Eu fui para Las Vegas, você não foi. Eu fui para Disney com os meus filhos, você não foi, porque você não tem a fé que eu tenho. E aí a heresia maior dessa música vai ser quando, além de ser cantada com esse espírito, ela fala assim: Deus, eu tenho tantas bênçãos, caba não, mundão. Porque o paraíso já está aqui. Para que volta Sim. de Jesus? Sabe, eu amo e é um tripé. Você tem que crer, amar e apressar a segunda vinda de Cristo. Crer, amar e apressar. Ansiar por aquele dia. Mas e se Jesus voltasse hoje, no cenário que a gente vive, né? Muitas coisas se modificam ano após ano. Como é que você acha que as pessoas reagiriam a essa volta? Da mesma maneira que elas vão reagir quando ele vier. Não vai ter diferença, porque o mundo vai estar caótico quando ele vier. E haverá diferentes reações das pessoas já previstas na Bíblia. Então, que ele volte agora, daqui a 10, 15, 20 anos, as reações serão as mesmas porque já estão ali preditas. Primeira reação, que eu espero que nós aqui, todo mundo que está assistindo a gente, esteja com essa reação. Esse é o nosso Deus a quem nós esperávamos e ele nos salvará. A Bíblia diz que alguns vão olhar para o céu e falar assim: esse é o Deus em que nós aguardávamos e ele nos salvará. Você entendeu? Vai ser aquele alívio, aquela alegria. Você está falando da Maria Alice aí, você está lá, que linda, lá é Jesus, olha lá. E ela olhando e sabe, alguns vão pular, outros vão saltitar, outros vão chorar, outros vão começar a gritar, cantar aleluia. Mas é uma alegria que não tem como descrever. Segunda reação. Alguns, Apocalipse capítulo 5 e 6, capítulo 6, está no capítulo 6,
nos selos ali, fala que alguns vão olhar para as montanhas e falar assim: caí sobre nós. E escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, porque é terrível o dia da ira deles, do Cordeiro de Deus, e quem poderá subsistir? Então alguns vão gritar de alegria, outros vão pedir a morte sobre si. Um terceiro grupo vai ser audacioso, petulante. Senhor, em teu nome nós operamos milagres, operamos curas. Note que eles são diferentes do segundo grupo. O segundo grupo já sabe que está perdido e vai pedir a morte, para não sofrer a ira. O segundo grupo vai manter, mesmo diante desse dia, a arrogância espiritual que talvez já mantém hoje. Peraí, mas em teu nome eu operei Terceiro curas? grupo. O terceiro Não. grupo, eu operei milagres? Eu fiz curas? E ele olhará para aqueles e falar assim: afastai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Exatamente. Olha que interessante. Então, eu acho até que esse segundo grupo vai sofrer mais do que o primeiro. O primeiro ainda é mais honesto. Ele já sabe que está perdido, ele já tomou a decisão. O segundo ainda tem aparência de piedade, sabe? Jesus uma vez amaldiçoou uma figueira. A Bíblia fala que ele amaldiçoou a figueira e os discípulos viram que no outro dia estava sequinha. E as pessoas perguntam: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ah, porque ela não deu fruto. Essa não é a resposta. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela aparentou dar frutos e não deu. Senão ele não Sim. teria perdido o tempo de ir até lá. Tem até a música, né? É. Ainda. Ainda que a figueira, que ela deu flores, ele foi lá e ela não tinha fruto. Então, haverá esse terceiro grupo aí, que é justamente o grupo dos religiosos hipócritas, que eles são tão hipócritas, eles estão tão cauterizados na fé hipócrita deles, que eles chegam a ponto de pensar que eles podem tirar satisfação com Deus e reclamar como se estivesse com o Procon. Isso aí aconteceu comigo, você não sabe. Eu tenho essa história aí que eu briguei com Deus, mas depois eu vi que não dava certo. Eu tive um ano que eu não estava muito legal, tive uma depressão, enfim. E eu ainda tenho, né? Ainda sofro alguns. Eu sou bipolar, né? Então eu tenho dias que eu tô muito bem Sim, e tem dias que eu os tô mais. resquícios. Exatamente. E aí, nesse período, eu estava meio depressiva tal. E aí, fiquei triste. Aí eu falei: não, agora eu vou voltar para os esportes. E aí, no mesmo período, eu tive uma. Como chama, André? Quando puxa o músculo? Um estiramento? Um estiramento na Aham. panturrilha. E eu tinha voltado, fazia 2 dias. E aí depois eu voltei, eu falei: bom, vou tratar 1 mês. E depois eu fui jogar de novo e tive apendicite. Aí eu falei: Deus, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá querendo arrumar briga comigo, né? Tô brigada com você. Tamo de mal. Aí depois eu pensei: meu Deus, eu tô brigando com Deus que tá me dando uma lição de casa, que deve ter assim, a lição de casa, e eu tô brigando com o maior que eu, que é o maior de todos, que eu vou fazer as pazes com Deus, né? Porque não dá pra gente achar que é, Exatamente. né? Porque tem gente que Agora, acha que é Deus, né? eu vou provocar um pouquinho aqui isso que você falou, que é correto. Não tem nada para corrigir no que você falou, você está corretíssimo. Mas vou criar um paradoxo aqui. Você já viu que o homem que foi o pai da nação judaica teve o nome dele mudado para Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu? É um paradoxo. Porque, de Sim. fato, quem vai lutar contra Deus? Não tem como. Exato. Não tem como. Então, Deus, desculpa a minha petulância de querer brigar com o Senhor. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma realidade, eu vejo na Bíblia um homem que foi enaltecido porque ele lutou com Deus e sobreviveu a ponto de ter o seu nome Israel. Aquele que lutou com Deus e sobreviveu, que seria o significado disso. Não sobreviveu, não. Prevaleceu. E eu tenho outros exemplos na Bíblia de homens que lutaram com Deus. Moisés falou: Senhor, perdoa esse povo, eu risco o meu nome do livro que o Senhor escreveu. O próprio Jesus lutou com Deus Pai na cruz. Deus, meu, por que me desamparaste? Jó, coloca ele aqui para brigar comigo, ele vai ver que existe uma diferença, e novamente eu repito, por mais que pareça jargão, que a linha é tênue entre uma coisa e outra, mas a gente tem que ter isso claro, que haverá momentos em que Deus vai nos proporcionar uma luta consigo mesmo. Sim. Em que momentos serão esses? Nós estamos, Carol, num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Todos os conflitos terrestres que a gente vê, Israel contra Irã, Rússia contra a Ucrânia,
direita contra esquerda, torcida X contra torcida Y. Todas as guerras desse mundo, na verdade, ecoam uma guerra cósmica do bem contra o mal. E nessa guerra cósmica, a diferença dela das guerras atuais é que nessa guerra cósmica não tem um negócio dos dois lados estão errados. Um lado está certo, o outro está errado. O de Deus está certo, o do diabo está errado. O da luz está certo, o das trevas está errado. Segunda diferença da guerra espiritual, ela não tem trégua. Ela não tem momento de cessar fogo por 24 horas. Uhum. Terceiro, não tem neutralidade. As forças do bem e do mal estão em conflito nesse momento e os dois lados querem você. E ficam te atentando. Fica te tentando. E ficar neutro já é optar pelas trevas. Então, como é que você treina um soldado para a batalha? Jogando dominó com ele? Não. É colocando ele dentro de uma barraca e soltando gás lacrimogêneo lá dentro e fechando o zíper. Lembra do Tropa de Elite, Pedra Sim. pra Sair? Sim. Quem é da carreira militar sabe, quando você vai ter sobrevivência na selva, eles testam você ao máximo, ao limite. Por que eles fazem isso? Porque aquele treinamento que você vai obter durante o momento ali do exército é o que vai garantir a sua vida ou a sua morte no campo de batalha e daqueles que você tem que proteger. Exato. Então, Deus também, como um bom general, ele nos treina, nos testa. E como eu falei, você não vai treinar um lutador para uma luta jogando xadrez com ele. Você vai treiná-lo mandando ele dar boxe, botando ele para brigar com o outro. Apanhando de vez em quando. Apanhando. Porque a gente tem até uma música que fala, né? Você pode ser provado para ser aprovado. Exatamente. Né? Então você tem que provar também para ser aprovado, né? Então haverá momentos que Deus, como veio lutar com Jacó, ele vai lutar com você, como treinador do Rock Balboa, né? E ele vai deslocar a sua coxa, igual ele fez, para você sair sequelado, machucado.